Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Paz de Cristo, paz eterna a todos vocês. Tudo bem, meus amores? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos, como sempre, estejam gozando de uma boa saúde. Antes de mais nada, eu quero aqui louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que todos vocês moram aqui no meu coração. Amo vocês, estamos juntos sempre e vamos juntos mais uma vez crescer no conhecimento do Pai. Bom, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: preste atenção no tema. Olha, se nós somos espíritos, por que Deus julgou e puniu o ser humano? Vou repetir o tema para você entender. Olha, se nós somos espíritos, espíritos revestidos de carne, se nós somos espíritos, por que Deus julgou e puniu os seres humanos? Por quê? Este é o nosso assunto. Este é o nosso tema hoje. Uma questão que pode ser respondida por todos nós. Tá bom, abençoados? Por favor, você que está me ouvindo neste momento, participe já do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, respondendo essa questão. Se nós somos espíritos, espíritos que se revestiram de carne, espíritos que se revestiram dessa estrutura humana, esta carcaça aqui, esta capa que é a humanidade, como se entende por alguns abençoados. Se nós somos espíritos, por que Deus, ele julgou e puniu o ser humano? Por quê? Escreva nos comentários a sua opinião. Tá bom, meus amores? Bom, queridos, ontem nós explicamos aqui no canal um assunto muito, mas muito importante para o nosso crescimento, com relação ao entendimento do Pai, o entendimento de Deus. Nós explicamos ontem que nós não somos espíritos revestidos de carne. Não somos. E Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, não se refere a espíritos, mas sim a seres humanos como filhos de Deus e que eram os hebreus, povo de Israel naquela época. Você entende? Nós explicamos isto ontem. Para quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário afixado. Tá bom, meus amados irmãos? Agora, nós explicamos ontem, meus queridos irmãos, que cá na Terra, preste atenção por favor, cá na Terra, aqui na Terra, nós somos seres humanos. Somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós. Você entende? Na Terra, nós não somos espíritos revestidos de carne, não. Nós somos seres humanos que possuem um espírito dentro de nós. Você entende? Mas surgiram muitos comentários em torno deste assunto. Muitos irmãos concordaram, outros discordaram, outros questionaram, outros colocaram reflexões, outros colocaram sugestões de alguns versículos. E quero aqui dizer a todos que vamos tratar todos esses versículos aqui neste canal. Pode não ser neste vídeo, mas ao longo dos próximos dias. Tá bom, meus amores? Mas hoje, eu quero aqui explicar melhor isto a todos vocês. Por favor, redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção, ative a mente de Cristo para entender isto aqui. Você entende? Somente aqueles que prestarem muita, mas muita atenção vão entender isto aqui. Amados, ontem um abençoado fez o seguinte comentário. O irmão Bruno, ele falou, mas no final das contas, ele concluiu que nós somos espíritos
revestidos de carne. Porque ele disse que nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós. Ele apenas fez a inversão de fatores. Você entende? Ao invés dele dizer que nós somos espíritos revestidos de carne, ele disse que nós somos seres humanos que possuímos um espírito dentro de nós. Só fez a inversão de fatores. Então, é a mesma coisa que ele falou. Mas, amados, se você for a prestar bem atenção, você vai entender que não é a mesma coisa que eu disse. Dizer que nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós não é o mesmo que dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Não é a mesma coisa. Você entende? Por que, irmão Bruno? Presta atenção. Olha, existe uma diferença entre ter e ser. Você entende isto, meu amado irmão? Existe uma enorme diferença entre ter e ser. Entende? Ter e ser não quer dizer a mesma coisa. O fato de eu ter um cachorro, eu ter um cão na minha casa, não quer dizer que eu também sou um cão. Não. Eu possuo um cachorro. Eu tenho um cão. Mas não significa que eu sou um cão. Você entende? É a mesma coisa. O fato do ser humano possuir um espírito dentro dele não quer dizer que o ser humano ele é um espírito, mas que se revestiu de carne. Ou seja, da humanidade. Não quer dizer. Você entende? Ou nós somos espíritos, ou nós somos seres humanos. E nós sendo seres humanos, nós possuímos, nós temos um espírito dentro de nós. Você entende? E se nós somos um espírito, nós não somos ser humano. Nós temos um revestimento que é a humanidade, que é o ser humano. Você entende? Que é a estrutura física. Você não pode ser as duas coisas aqui. Não. Ou você é o espírito, ou você é ser humano. Ponto final. Não tem que inventar nada aqui. Ser e ter são coisas diferentes. Você entende? E é aquilo que eu expliquei ontem. É um equívoco dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Não somos espíritos revestidos de carne. Não. Porque se nós entendemos que somos espíritos revestidos de carne, entramos em uma grande confusão com a Bíblia. Já vamos ler a Bíblia aqui agora, para explicar melhor este assunto. Já vamos ter um grande, mas grande problema com a Bíblia. Você entende, meu amado irmão? O real entendimento, na minha humilde opinião, é o seguinte. Nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós. Você entende isto, meu amado irmão? Agora a pergunta, para melhor entendermos este assunto. A pergunta. Se nós somos espíritos, como muitos entendem, se nós somos espíritos revestidos de carne, nós somos este espírito, só temos a nossa carne, só temos a estrutura física, a humanidade, como um revestimento, uma carcaça, uma capa apenas. Se nós somos espíritos. Então a pergunta, por que Deus, ele julgou e puniu o ser humano? Por quê? Por quê? Vamos pensar, por favor, vamos refletir. Se nós somos espíritos e não seres humanos, por que Deus julgou e puniu o ser humano? Por quê? Não. Preste atenção, por favor. Preste atenção, por favor. Vamos ler aqui 3 versículos. Depois voltamos no nosso raciocínio para juntos entendermos aqui neste vídeo que nós não somos espíritos revestidos de carne, não. Mas sim, seres humanos que possuímos um espírito dentro de nós. Por favor, vamos ler Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Presta atenção no que está escrito. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Senão, podemos nos desviar delas. Segura. O apóstolo Paulo, sendo um ser humano,
e falando a seres humanos igual a ele. Os hebreus naquela época. Você entende? Seres humanos, hebreus naquela época, que eram os filhos de Deus, referidos em Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Você entende? Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. E essas verdades que temos ouvido, só prestamos atenção na nossa forma humana. Nós como seres humanos. Você entende isto, meu amado irmão? Não faça confusão aqui. Senão, podemos nos desviar delas. Versículo de número 2. Presta atenção. Porque, se é certo, presta atenção. Porque, se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, segura. O povo era ou não era castigado por desobedecer às mensagens de Deus vindas dos anjos? Era castigado o povo ou não era castigado? Era. O povo era castigado como espírito ou como seres humanos? Como seres humanos. Você entende? Você entende isso? O povo, neste caso, o povo de Israel, quando Deus enviava uma mensagem por meio de anjos à terra, quando o povo desobedecia aquelas mensagens vindas dos anjos, o povo era castigado por desobedecer aquelas mensagens. E não era o espírito do povo que era castigado, não. Quem era castigado era o povo, como ser humano. Você entende? Eles eram castigados. Versículo de número 3. Presta atenção. Agora na nova aliança. Olha o que Paulo perguntou na nova aliança. O que é que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que ouviram falar? O que é que nos leva a pensar que nós podemos escapar? Olha Paulo falando aos hebreus daquela época, seres humanos igual a ele. O que nos leva a pensar que podemos escapar? Escapar do que, Paulo? Escapar do castigo da parte de Deus. O que nos leva a pensar que nós podemos escapar do castigo? Podemos escapar da ira de Deus. Podemos escapar do juízo de Deus. O que nos leva a pensar que nós podemos escapar se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que ouviram falar? Essa escapatória aqui seria no espírito ou seria como seres humanos? Não seria a salvação da ira de Deus no ano 70? Não seria esta a salvação que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? O castigo que eles se referiam não era o castigo que seria dado aos seres humanos? Não era este o castigo? Agora eu pergunto a todos vocês, se nós somos espíritos, por que Deus julgou e puniu o ser humano? Por quê? Agora vai uma analogia. Presta atenção. Vou dar um exemplo muito, mas muito prático para entendermos este assunto. Presta atenção. E vamos aqui supor. Vamos aqui imaginar. Vamos aqui imaginar 3 elementos. Tá bom, meus amores? Vamos aqui imaginar 3 elementos. Primeiro elemento. Imagine, por favor. Imagine um veículo. Ou seja, um carro. Imagine um carro, que é o primeiro elemento. Correto? Correto. Agora imagine o segundo elemento, que é o motorista. Um ser humano, né? Uma pessoa, um motorista. Já imaginamos 2 elementos aqui. Um carro e um motorista. Agora imagine o terceiro elemento, que é uma entidade policial ou uma entidade de justiça. Você entende? Primeiro elemento, um carro. Segundo, um motorista. Terceiro, um policial. Você entende? Agora imagina que este motorista, que é o segundo elemento, pegou no primeiro elemento, que é o carro, o veículo,
ele vai dirigindo o carro, dirigindo o veículo, e de repente este veículo entra numa loja, bate em uma loja, estraga tudo por lá, causa grandes danos lá na loja. Esta entidade de justiça, o que é o terceiro elemento, esta entidade policial, ela vai responsabilizar o carro pelos danos causados ou vai responsabilizar o motorista, que é a pessoa que dirigia o carro, o veículo neste caso? Quem é que esta entidade de justiça, essa entidade policial, vai responsabilizar aqui? Quem? É óbvio que a entidade policial, ela vai responsabilizar o motorista. Por quê? Porque o motorista foi o responsável pelo carro entrar na loja. O carro só entrou na loja porque estava sendo dirigido pelo motorista. O carro só obedecia aquilo que o motorista fazia dentro dele. Você entende isto? Agora imagina, pega nesses três elementos, imagina o carro sendo a nossa estrutura física. Imagina o carro sendo o ser humano. Você entende? Agora também imagina o motorista sendo o espírito. Você entende? O motorista sendo o espírito. O carro sendo a nossa estrutura física. O ser humano. E a entidade policial aqui sendo Deus. Você entende? O segundo elemento, que é o espírito, ele entra no primeiro elemento, que é o ser humano, a estrutura física, e faz com que este ser humano faça coisas erradas. E faz com que este ser humano não creia em Cristo Jesus. Desobedeça aquilo que Deus diz por meio dos seus anjos. Você entende? Faz com que esse ser humano se apostate da fé. E ele se apostatando da fé, esteja separado da salvação que é concedida por Deus. E eu pergunto a todos vocês, Deus sendo a entidade policial, que é o terceiro elemento, aquele que tem a competência de julgar e punir todo aquele que comete uma infração, quando esse espírito faz com que o ser humano cometa coisas erradas, faz com que o ser humano ignore a mensagem vinda de Deus por meio dos seus anjos, é justo que Deus responsabilize o ser humano, sendo que ele é apenas um veículo, sendo que ele é apenas uma carcaça, sendo que ele é apenas uma estrutura conduzida pelo Espírito que está dentro dele? Não seria uma injustiça da parte de Deus responsabilizar ao ser humano pelos erros que ele comete, sendo induzido pelo Espírito? Não seria uma injustiça da parte de Deus? Entende? Entende? Que se nós somos espíritos, então a nossa estrutura física, o nosso revestimento, não tem culpa daquilo que nós mandamos ele fazer. E se existe alguém que seria responsável aqui para ser punido e ser julgado, seria eu como espírito que faço com que esta minha carne, este meu revestimento faça aquilo que eu quero. Entende isto? Entende? Agora a pergunta do vídeo. Se nós somos espíritos, por que Deus julgou e puniu o ser humano? Se o ser humano só fazia aquilo que o espírito mandava fazer. Se o ser humano não tinha nenhum poder de escolha, ele é apenas um revestimento. Por que Deus punir o ser humano se ele só faz aquilo que o espírito manda ele fazer? Não seria justo punir o espírito, pelo espírito fazer com que o seu revestimento obedeça às suas vontades que não são boas e que levam ao julgamento e punição? Assim como no caso do motorista que levou o carro a bater em uma loja e estragar tudo lá. Não é o motorista o responsável pelo dano causado pelo carro, já que ele é quem toma todas as decisões que o carro realiza. Entende? Entende?
entende? Que se nós não somos seres humanos, mas sim espíritos, então tudo aquilo que nós fazemos cá na Terra, somos guiados pelo nosso verdadeiro ser, que é o espírito. Você entende isto? Entende? Que não faz sentido dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Porque se é assim, tudo aquilo que o ser humano faz é vontade do espírito. Sendo assim, tudo aquilo que o ser humano faz é nossa vontade de nós, como espíritos. Você entende isto, meu amado irmão? E o ser humano, ele não tem nenhum poder de escolha, não tem. Entende isto, meu amado irmão? Mas não é assim não. Nós somos seres humanos. É por isso que o ser humano ele foi julgado e punido por Deus por causa das suas más decisões. Você entende isto, meu amado irmão? Por ele desobedecer a Deus, por ele não cumprir com a sua parte do acordo na nova aliança, ele foi julgado e punido pelas escolhas que ele mesmo tomou. Não porque ele estava sendo induzido pelo Espírito. Porque se o ser humano ele é induzido apenas pelo Espírito, é mandado pelo Espírito a fazer as coisas erradas, então ele não tem nenhuma culpa. Ele não poderia ser julgado e punido. Por quê? Porque tudo o que ele realizou não partiu de si, mas sim do Espírito, que é o motor, aquele que faz com que o ser humano realize tudo aquilo que realiza na Terra. Você entende? Mas não é assim não. Nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós. E dizer que nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós não é o mesmo que dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Não é o mesmo. Ter e ser são coisas diferentes. Você entende isto, meu amado irmão? O espírito dentro de nós é a prova viva de que nós somos filhos de Deus e que pertencemos a Deus e que estamos com Deus para sempre, para toda a eternidade. Você entende isto, meu amado irmão? O Espírito dentro de nós é uma mostra de que nós estamos selados com Ele. Estamos selados com Ele. Quando termina a nossa jornada aqui na Terra, a nossa humanidade ela acaba. Você entende? E o Espírito que está dentro de nós, ele retoma ao Pai, onde vai continuar vivendo esta eternidade. Você entende isto, meu amado irmão? Mas já como espírito. E não mais como ser humano, como é, no caso, aqui na Terra. Você entende isto, meu amado irmão? Cá na Terra, nós não somos espíritos. Nós temos um espírito. Cá na Terra, nós somos seres humanos. Você entende? E possuímos um espírito. Temos um espírito. E ao contrário que dizer que nós somos espíritos e temos um revestimento, que é a nossa carne, a estrutura física. Se assim for, nós teremos grande problema com a Bíblia. Você entende isto, meu amado irmão? Porque mesmo que dizer que eu sou um motorista e estou dentro do carro, o espírito dentro do ser humano, fazendo com que o ser humano adultere, fazendo com que o ser humano cometa maldade, fazendo com que o ser humano estupre menor de 3 anos, fazendo com que o ser humano cometa crimes, fazendo com que o ser humano seja punido por Deus. O que não faz sentido. Você entende? Ou você é espírito, ou você é ser humano. E nós sendo ser humano, é justo que o ser humano seja punido por suas más atitudes. Lembre-se que isto só aconteceu, este julgamento e punição, com o povo de Israel. Você entende? Só estou dando aqui um exemplo, para melhor fazer entender este assunto. Nós somos seres humanos e não espíritos. Nós sendo seres humanos, possuímos um espírito dentro de nós. E não é o mesmo que dizer que nós somos espíritos revestidos de carne, da humanidade. E por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17, ele diz, quando nós nos inclinarmos ao Espírito, fazemos aquela que é a vontade de Deus. Você entende? Mas quando nós nos inclinarmos à carne, que é a nossa natureza humana, nós fazemos aquilo que não é bom. Você entende? Porque a nossa natureza humana, ela tem tendências em fazer o mal.
E o Espírito de Deus dentro de nós, ele é que nem um auxiliador. Ele nos auxilia a fazer aquilo que é bom. Você entende isto, meu amado irmão? Não que nós somos este Espírito dentro de nós que faz com que a nossa humanidade faça a sua vontade. Não. Nós somos seres humanos. E para fazermos a vontade de Deus, é necessário que nós, como seres humanos, nos inclinemos a esse Espírito que está dentro de nós. Você entende isto, meu amado irmão? Então, não se pode, em momento algum, dizer que nós somos espíritos revestidos de carne. Não. Nós somos seres humanos e possuímos um Espírito dentro de nós. Esta é a verdade. Senão, Deus estaria sendo injusto, punindo o ser humano por aquilo que o Espírito manda ele fazer. Você entende? Se nós somos espíritos, a humanidade é apenas um revestimento, então Deus foi injusto ao punir os hebreus, por eles desobedecerem a Deus, por eles serem indiferentes à salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Você entende isto, meu amado irmão? No ano 70, o povo sofreu a punição como seres humanos, a invasão do Império Romano a Jerusalém. Aquilo foi o julgamento, a punição da parte de Deus. Quem sofreu foi o Espírito? Não, foram seres humanos. Estas vontades da sua própria carne, a vontade deles mesmo, fez com que eles fossem punidos. E esta punição, a punição foi justa. Você entende isto, meu amado irmão? Porque eles tiveram poder de escolha. Entende isto, meu amado irmão? Se eles fossem espíritos, seria o espírito a ser responsabilizado por conduzir a sua carne a fazer coisas erradas. Assim como quando o motorista bate com o carro e causa danos, não é o carro que é responsabilizado, mas sim o motorista que conduz o carro. Você entende isto, meu amado irmão? Eu espero que tenham entendido que essa explicação aqui. Nós somos seres humanos que possuem um espírito dentro de nós, e não espíritos que se revestiram de carne. Ser é uma coisa e ter é uma coisa. Você entende isto, meu amado irmão? Se nós somos espírito e temos a carne, a estrutura humana, então tudo o que acontece com a nossa estrutura humana é culpa do espírito, que somos nós. Você entende isto, meu amado irmão? Mas se nós somos seres humanos e possuímos um espírito dentro de nós, tudo aquilo que nós realizamos da nossa forma humana, nossa estrutura física, é culpa de nós mesmos, como seres humanos, porque são nossas escolhas, aquilo que nós praticamos cá na Terra. Entende isto, meu querido irmão? Esta era a nossa mensagem, este era o nosso assunto. Espero terem entendido isto aqui. Tá bom, meus amados? Quero me despedir de vocês, mandar um grande beijo em vossos corações. Tchau, tchau, estamos juntos e até os próximos vídeos.